Olha só, hoje aqui no estúdio da TV Direta eu tenho super honra e privilégio de receber o Arthur Moraes, que é pós-doutor em políticas públicas de transporte. Ele é auditor do governo do Distrito Federal, vira e mexe, está nas mídias. Hoje mesmo de manhã eu pude ver que ele deu entrevista na Globo de Brasília. Já tive o privilégio de entrevistá-lo em outras circunstâncias, para o Jornal Destaque ou para a TV Direta, mas online. E hoje eu estou recebendo que ele veio passar o feriado em Mococa, que ele é filho de mocoquenses. E seja bem-vindo. Obrigado. Quanto tempo você não vinha para Mococa? A última vez que eu estive em Mococa foi em janeiro do ano passado, janeiro de 2020, quase 2 anos. Você veio por causa da pandemia? Por causa da pandemia, exatamente. Aí hoje veio matar saudade. Vim. Bom, e aí te vi e falei, gente, você é procurado pela mídia todo dia, toda semana? Como que é essa frequência? Às vezes, normalmente sim, uma vez por semana, né? Certo. Televisão, jornal, rádio. Isso começou quando eu fazia o meu mestrado. Muitos professores lá do mestrado não gostavam de falar com a imprensa. Aí um dia perguntaram se eu queria. Eu falei, vou. Tomou gosto. Falou bem, né? Eu acho que eles tomaram gosto. Tomaram gosto, Tomaram gosto, mas... E assim, o que está na pauta do dia, por exemplo? Como que a pauta que eles te procuram? São pautas pontuais, né, factuais, ou o assunto vai aparecendo? Hoje, por exemplo, a entrevista que você deu na Globo, sobre o que vocês falaram? Foi, infelizmente, um acidente de uma pessoa, uma senhora que foi atropelada atravessando uma pista lá em Brasília, debaixo de uma passarela. Em vez de utilizar a passarela, atravessou na pista, né? Ai, e isso é muito comum acontecer, infelizmente. Não só em Brasília, né? Não só em Brasília. Eu vejo aqui em Mococa também o pessoal correndo no meio da estrada. Tem a passarela que dá mais segurança, aí as pessoas resolvem atravessar pela pista, ou para ganhar tempo, ou alguns alegam que têm medo de ser assaltado. Foi o que eu falei na entrevista, o poder público não pode deixar para o cidadão decidir se ele escolher ser assaltado ou escolher ser atropelado. Ele tem que dar segurança para ele atravessar na passarela sem sofrer assalto, esse tipo de coisa, né? Sem ser então, atingido. Dois tipos de segurança, né? Sim. A passarela e a segurança da pessoa passar sem ser assaltada. Isso. Quais outros problemas são constantes, assim? Olha, muita questão de acidente de trânsito. Eles procuram muito questão de acidente, segurança no trânsito, questão a segurança do ciclista, o que o motorista tem que fazer, certo? Como se comportar no trânsito. Eles procuram muito com relação a isso, porque normalmente o que chama atenção muito é acidente. Uhum. Infelizmente, a pauta ela acontece depois do acidente. Pode ser, aí que você vai falar, né? Isso, como eu falei na entrevista hoje, né? Que é o seguinte, como funciona? Ocorre um acidente, a imprensa noticia, chama um especialista para falar o que tem que fazer. Não é assim que tinha que funcionar. O poder público, ele tem a responsabilidade de orientar, ele tem a responsabilidade de fazer muita campanha. Campanha educativa. Né? Não esperar que a imprensa faça isso. Não, ele tem que fazer campanha educativa. E ele tem dinheiro para isso. Porque parte da arrecadação de multa é para a educação do trânsito. Ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer. Se fizer um levantamento no Brasil, tem muitos órgãos de trânsito que têm dinheiro parado, que era para a educação no trânsito e que não utiliza. Será que Mococa tem? Vamos perguntar. Não sei, vamos perguntar, porque é bom fazer campanha. No trânsito a gente tem 3 pilares, que é a engenharia, onde você tem uma construção adequada, uma pista adequada, planejamento, com sinalização adequada. Certo. E depois você tem a educação. São as campanhas. São as campanhas, as informações que você dá através da mídia, através de rede social, certo? E a fiscalização. E último, a multa. Que é a fiscalização. Então, esses 3 pilares têm que ocorrer ao mesmo tempo. Se um falha, a segurança do trânsito falha. Falha inteira, né? Inteira. Tem seus 3 concomitantes. Concomitantes. Você tem que ter uma boa engenharia, uma boa sinalização para informar a população, informar quem está circulando pela via, certo? O que ele deve fazer. Qual que é a cidade do Brasil que é melhor sinalizada, melhor fiscalizada, que você considera que pode ser modelo? Você tem não tem. Nós temos muitas diferenças muito grandes de cidades, de regiões.
de tamanho de cidade, certo? É muito diverso, é muito... É personalizado, na verdade. Agora, aqui em Mococa, que nem agora você veio, você fica só na casa do seu pai ou você deu uma volta pela cidade? Ah, não, eu circulo pela cidade. O que você sentiu da nossa sinalização? Olha, eu ando muito a pé, certo? Eu ando muito a pé, porque eu acho que Mococa tudo é perto, então eu vou a pé. Certo. Eu só tenho um pouco de conflito com aquela faixa de pedestre na esquina. Que é sempre antes da esquina, né? Não, a faixa de pedestre da esquina, porque o carro para poder, se ele tem que parar para ver se vem algum outro veículo cruzando, ele tem que atravessar ele para em cima da faixa. E ele é multado. Eu acho isso estranho. O certo era a faixa ficar bem na esquina. Não, mas mesmo assim, em alguns locais, o carro para em cima da faixa. Ali no Rosário. Do carro, não, a sinalização. Eu acho que deveria mudar. Você pode colocar. Tem local aqui em Mococa que para você saber se vem outro carro, você tem que chegar bem na esquina mesmo para ver. Você pode colocar a faixa um pouco antes, certo? E ter o espaço da faixa até a esquina de um carro para a pessoa poder fazer isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas existe isso. Mas existe isso. Em vários lugares tem isso. Você dá espaço de um carro, porque ele chega. Por quê? Parar em cima da faixa de pedestre, o carro parar em cima da faixa, é uma infração de trânsito. Então você está obrigando a pessoa a cometer a infração. Aí você não multa porque, tipo assim, você obrigou a fazê-lo, certo? Então você tem uma infração que você não multa porque você obrigou. Então fica uma coisa meio estranha, né? Então eu acho que isso poderia mudar. Você acha que o que você percebeu foi isso? Foi. Assim, nós temos aqui, eu vi carro, por exemplo, carro estacionado dos dois lados da via, certo? Aí fica só uma fileirinha. Normalmente isso você tem quando você tem uma via muito larga. Quando é a pista estreita, você estaciona de um lado só, certo? Para você ter uma fluidez maior. Apesar que aqui em Mococa, assim, o trânsito é muito tranquilo. Agora, você acha que o estacionamento devia ser na diagonal ou assim, um atrás do outro, né? Entendeu? Na vertical ou na diagonal? Depende do local. Depende do local e da quantidade de veículos que tem. Tem que ter um estudo. Tem. Por exemplo, lá na Praça do Rosário, lá onde tem os bancos, ali você tem que fazer nessa espinha de peixe, aí, de 45 graus, não tem jeito. Certo. Porque pela quantidade de carros que você tem. Cabe mais. Entendi. Então, isso vai depender do local. E o que você acha da sinalização dos faróis? Porque eu vejo que quando o farol está amarelo, a gente tem que parar ou dá tempo de passar? Porque na esquina da minha casa, eu até falei com você sobre isso. Tinha tanta batida, colocaram a sinalização lá, né? Semáforo. Daí, continuou do mesmo jeito. Ninguém respeita, continua batendo. Eu acabei me prejudicando porque eu não consigo sair da minha casa, porque ninguém deixa eu sair da garagem, ou raríssimas exceções. Então eu percebo que as pessoas talvez não tenham noção dessa coisa do amarelo. E aí a educação é do cidadão, já não é mais do município, né? Sobre essa questão do semáforo, do amarelo, quem me deu a melhor solução foi um motorista de ônibus lá de Brasília. O que ele falou? Ele falou, olha, quando eu vejo amarelo, eu paro. Amarelo para, vermelho continua parado. Certo? Entendi. Porque o que normalmente o motorista faz? Amarelo, ele falou, não, dá tempo de eu passar. Se não estiver bem calculado, por quê? O tempo do amarelo tem que ser calculado para que, se você começar a travessia e ficar amarelo, dá tempo de você atravessar toda a via, certo? Quanto tempo do amarelo? Depende? Não, depende da largura da via. Depende da largura da via. Então, você calcula para o amarelo durar um tempo que, se a pessoa iniciou a travessia, ela consiga terminar com o veículo, a travessia. Então, se você tem uma pista simples, uma via uma única, pista simples, o amarelo vai ser curto, por exemplo. Você tem uma grande avenida larga, o amarelo já tem que ser mais longo. Mas de qualquer forma a ideia é parar. Amarelou, reduz a velocidade e para. Não precisa ter pressa assim. Não precisa ter pressa. Aqui os semáforos que são sinalizados é 20 segundos. Então parece que tem gente que atravessa voando que parece que nunca mais vai abrir o semáforo. Exatamente. E é uma questão de segurança e para o pedestre também. Certo? Porque
o sinal ficou verde para ele atravessar, ele vai atravessar. Muitos pedestres não têm essa, que é uma coisa que depende de campanha também, é informar o comportamento, como o pedestre deve se comportar. Como que ele deve se comportar? Ele tem, primeiro, só atravessar quando está verde para ele, certo? E, mesmo estando verde, olhar se não está vindo um doido que quer passar numa coisa. E tem aqueles pedestres que passam também fora da faixa, né? Você está no meio da rua, de repente ele está passando com criança. Isso, quando é via de muito movimento, certo? Não tem lógica fazer isso. Certo. Agora, na maioria das vias que a gente chama de via local, que é dentro de bairro, que são vias que têm baixo movimento, nem precisa, às vezes, de faixa de pedestre. Mas quem tem que esperar? O carro espera o pedestre ou o pedestre espera não ter carro? Bom, primeiro... O bom senso. Primeiro, no trânsito é o seguinte, o mais forte protege o mais fraco. Não é porque o pedestre está fora da faixa ou porque ele está atravessando de forma espalhafatosa que o motorista tem o direito de acelerar. Uhum. Certo? Então, o mais forte protege o mais fraco. Então, o motorista, ele tem que proteger o pedestre. Certo. Mas e proteger o ciclista e o motociclista? Isso, o motorista tem que proteger. Mas, por exemplo, aconteceu de eu parar o carro, a mão era desse pra cá. Aí eu olho, mas aí quando eu vou passar tem uma bicicleta vindo na contramão. Nunca deve andar na contramão. Bicicleta sempre na mão. Sempre na mão. Qualquer veículo... Eles andam muito na contramão. Não. Isso é uma lenda urbana, um erro de que alguém... Quando eu aprendi a andar de bicicleta, eu aprendi isso, que eu tinha que andar na contramão. Para ser visto. Para ser visto. Não. Quando você vai sair da garagem da sua casa, você olha para baixo para ver se tem carro subindo ou para cima para ver se tem carro descendo? Você olha só para baixo. Se o ciclista vem descendo, vai bater. Então, nenhum veículo é autorizado a andar na contramão. Nenhum veículo. Só quem anda em contramão, quando necessita, é polícia, ambulância, certo? E olha lá, muito raro. Isso, muito raro. Quando é uma situação de muita emergência. Agora, o ciclista não, ele tem que andar na mão. Essa história de que o ciclista vai andar na contramão para ser visto, não é verdade. Eu já presenciei acidente assim. Arthur, deixa eu falar uma coisa. Agora os tempos mudaram, né? A pandemia fez, assim, muita gente quer pensar algumas atitudes, né? Inclusive transporte. Você acha que alguma coisa vai ter que ser mudada também na política pública de transporte? Olha, por incrível que pareça, com a pandemia descobriram que os ônibus nas cidades andam cheios. Ninguém via. Ninguém via isso antes. Sempre andaram cheios. Sempre andaram cheios. A maioria das cidades no Brasil tem um transporte estruturado. É calculado, quando vai fazer o planejamento, quando vai definir horário, essas coisas, é calculado o seguinte, uma média de 6 pessoas por metro quadrado no corredor do ônibus. Certo? Então você tem os que estão sentados, certo? E se calcula até 6 pessoas por metro quadrado. Imagina um metro quadrado colocando 6 pessoas. Mas antigamente, grandes cidades, era isso que tinha dentro dos ônibus. E continuou na pandemia. Continua dessa forma. Agora, como que você reduz isso? Você tem que colocar mais veículos para circular. Como que você coloca mais veículos? Dinheiro. Você precisa ter dinheiro. Aí entra numa questão que aqui no Brasil, eu não sei porquê, tratam assim como se fosse o pior dos mundos, que é o subsídio ao transporte público. Transporte público é subsidiado quase no mundo todo. Até você falou na França? Na França tem, além do subsídio, na França tem várias cidades que tem tarifa zero. Então, aí você tocou num ponto. O prefeito de Mococa recentemente falou de tarifa zero. Porque, nossa, foi a maior polêmica. Teve gente que foi até contra, porque como que vai arrumar dinheiro? Mas o governo tem essa obrigação de subsidiar, né? Se não subsidiar, porque é o seguinte, quem que utiliza transporte público? Quem mais carente. Né? Mais carente. Se não tiver o Vale Transporte, que é uma maneira de subsidiar o trabalhador, se não tiver o subsídio do poder público, o que vai acontecer? A qualidade cada vez cai mais. Por quê? Isso custa dinheiro. Custa dinheiro. E precisa sim ter subsídio. Como eu falei, boa parte do mundo tem.
Muitas cidades grandes do mundo têm. No Brasil tem, tradicionalmente? No Brasil tem. Brasília tem uma quantidade boa de subsídio, São Paulo tem, mas não é uma regra, tá, certo? Tem muito subsídio cruzado, por exemplo. Vou pegar o exemplo de Brasília. Estudante não paga passagem. Quem paga passagem para o estudante é o governo do Distrito Federal. Certo. Então, cada estudante que passa na roleta, o governo paga essa passagem. Também. Terceira idade, a terceira idade ela vai no custo geral da tarifa, que é dividido entre todos os passageiros. Deficiente. Também. É dividido todos os passageiros. Então é o seguinte, o estudante antigamente era assim, ele pagava 1/3 e 2/3 era dividido entre todos os passageiros. O que o governo, há uns anos atrás, fez? Não, estudante não paga. No governo de Brasília. De Brasília. O estudante não paga. Quem paga pelo estudante não é mais todos os passageiros, é toda a população. É o governo mesmo. É o governo, que é o dinheiro do nosso, né? Nosso. E eu vejo com muito bons olhos essa questão da tarifa zero. Eu vejo, se tiver dinheiro, porque no Brasil nós temos várias cidades. É só fazer uma pesquisa rápida no Google. Como é que é o site? Mobilize.org. Você vai ver várias cidades no Brasil, no estado de São Paulo, em Minas, certo? No Ceará, no Rio de Janeiro e no mundo também. Tem capital de país, a capital da Estônia é tarifa zero. Certo? É a maior cidade europeia que tem tarifa zero. Se a tarifa for zero, mais gente vai andar de ônibus. Ótimo. Ótimo, né? Ótimo. A cidade de Estrasburgo, na França, por exemplo, estava estudando isso para quê? Se mais pessoas começassem a andar de transporte coletivo, resolve o problema do tráfego. Menos ia andar de carro, menos poluição ia ter. Exatamente. Olha quantos benefícios, né? Sim. Então você tem o benefício de utilização do solo da cidade, porque você precisa de estacionamento para carro. Claro. Se tiver mais gente andando de ônibus, você não vai precisar de tanto estacionamento. Exatamente. Então você tem essa questão do uso do solo da cidade. Você tem a questão ambiental. Que é importantíssimo. Que é importantíssimo, certo? Agora precisa do quê? Dinheiro. Não se faz isso sem dinheiro. Se Mococa, se a prefeitura tem condições, tem dinheiro para isso, eu acho que deve fazer sim. Porque isso é um benefício muito grande. Não é um benefício tipo assim, mas é para a pessoa que está andando de ônibus. É para ela, é para quem vai querer andar de ônibus, deixar o carro em casa, e para muitos empresários que pagam o Vale Transporte, que não vai precisar pagar o Vale Transporte. Todo mundo sai ganhando pelo visto, né? Sim, tendo dinheiro, eu acho uma excelente ideia. Quando eu li isso, eu fiquei assim, maravilhado. Eu tenho vontade de ver como é que é o projeto, né? Porque eu sou a favor do Estado subsidiar o transporte público. Quanto mais poder subsidiar, melhor é para o cidadão, melhor é para a cidade. Por tudo isso que eu falei, menos poluição, menos espaço público para estacionamento, menos congestionamento, que você, em cidade grande, você pode se deslocar com mais tranquilidade, com mais rapidez. No centro mesmo, a gente vivia tendo problemas, que não tinha lugar para estacionar, o transporte público gratuito, mais gente usando, tudo melhora, né? Há possibilidade de tudo melhorar. Pior do que está não fica. Não fica. Não, pior do que está não fica. Então, assim, o que você que é um estudioso, já é pós-doutor, né, em transporte, políticas públicas, tem algumas pontuações que você faria, não só para Mococa, para todo mundo que está assistindo a gente, assim, que você acha que serve para todo tipo de cidade? Olha, eu acho que o motorista, principalmente, a minha grande preocupação é com o motorista. Porque a responsabilidade da segurança do trânsito é dele, primeiro. É que eu vi uma vez uma agente da Polícia Rodoviária Federal falando que 99% dos acidentes são infrações de trânsito cometidas que deu problema. Então, geraram o acidente. Então, você está cometendo uma infração de trânsito e está gerando um acidente. Vidas em risco. Isso. Então, o motorista ele tem muita responsabilidade. Infelizmente, assim, nós temos muitos motoristas hoje. Tem um desenho antigo do Pateta. Então, depois dessa entrevista eu vou passar
você desenha. Desenha, fica poderoso. Fica né? poderoso dentro do carro. Não, gente. Nós temos que ser dentro do carro, no trânsito, da mesma forma que nós somos no nosso trabalho, nós somos em casa, com a nossa família, com nossos amigos, certo? No nosso lazer. Nós temos que respeitar as pessoas. Certo? Nós temos que respeitar as leis de trânsito. A lei de trânsito ela existe para você disciplinar o movimento dentro da cidade, para você dar segurança para quem está circulando. Se você comete uma infração, os 3 maiores fatores de risco para acidente de trânsito: excesso de velocidade, beber e dirigir e usar smartphone. Certo? Celular. Esse é o perigo. Esses são os 3 maiores fatores de risco que nós temos. Se você pegar os acidentes de trânsito no Brasil com morte, essas coisas, você vai chegar assim, mais de 80%, quase 90% estão esses 3. Tá? Então, mas quem que vai fazer para que isso não ocorra? Quem que vai agir? É o motorista. Depende mais da gente do que de qualquer outra coisa. Uma vez eu até dando uma entrevista para a Record, eu fiz uma brincadeira que foi o seguinte: seu celular tocou dentro do carro, não tem urgência para você atender, não tem urgência para você ler a mensagem. Eu falei, olha, não se preocupe, do outro lado da linha não está o comissário Gordon. Não tem urgência. Seu carro não é a sala da justiça e nem você é um vingador. Você não vai resolver o problema do mundo ali. Certo? Então, você não precisa. Você não precisa. Você andando a 50 km por hora, você lê uma mensagem, 5 segundos. É o suficiente para bater o carro. Você, fazendo uma continha rápida, da nossa época de física do primeiro ano, dividindo por 3,6 para achar quantos metros por segundo, você vai 10, 15 metros por segundo. Você vai andar 75 metros, praticamente, sem olhar para frente. O que é 75 metros? É quase um campo de futebol, sem olhar para frente. Você a 50 km por hora, 5 segundos que você vai ler uma mensagem ou vai escrever. Então hoje nós temos muito acidente causado por isso. Pelo celular. Pelo celular. Beber então nem se fala. Certo? Tem gente que fala que quando bebe dirige melhor. Mentira. Não existe isso. Não tem base científica isso, muito pelo contrário. Fica sem reflexo, né? Você perde reflexo, você perde a condição de fazer julgamento. Certo? Existe uma tendência a você aumentar a velocidade do carro. Certo? Existe uma tendência a você aumentar a velocidade do carro. Então esse negócio de falar, quando eu bebo eu dirijo melhor, mentira, não existe isso. Ninguém é desse jeito. Ninguém tem força quando entra no carro, né? Ninguém tem o poder. Nem na moto, né? Porque a gente não falou de moto, mas a gente tem que respeitar as motos, mas as motos... Eu já parei para alguém passar uma senhora passar na faixa e a moto veio e quase atropelou a senhora. A moto é um veículo perigosíssimo para quem igual pilota e para quem, né? É um veículo como o outro no trânsito, tem que seguir as regras do trânsito. Aquele negócio de moto andar em corredor, eu particularmente sou contra. Porque, olha só, quando você está andando na rua, você pede para a pessoa, com licença, e você passa educadamente, não é isso? O que é pedir licença no trânsito? É dar seta. Você dá seta, o cara da moto acelera para passar, certo? Para quê? Cidades grandes onde você tem aquele trânsito bem truncado mesmo, vão pelo corredor. Você vai mudar, você tem que... As pessoas respeitam, né? Você tem que ficar prestando atenção se não vem um motociclista no corredor. Então, você deu seta é a maneira educada de você falar, eu vou fazer isso, dá licença. E quando a gente dá seta que vai estacionar e eles pegam e vêm e ficam empicados, a gente não consegue nem estacionar, tem que pegar e ir embora, né? Isso é educação. Bom, a conclusão que eu cheguei é que realmente depende mais da gente. Sim. Tem doutores como ele que entendem de trânsito para poder falar isso com bastante consistência. Obrigada, Arthur. Quero sempre te entrevistar, porque você sempre abre os olhos, dá dicas. Acho importante. Eu até falei, se um dia eu fosse política na cidade, eu ia trazer o Arthur para fazer o plano, né?
de mobilidade urbana. Ah, eu não tenho. Tempo eu tenho. Eu não tenho tato para isso. Então, políticas públicas você pode. Sim, apesar de que eu sou como servidor público, né? O meu orientador de doutorado que fala isso. Servidor público que reclama da política é o peixe que reclama da água. Você está ali dentro da água, não tem jeito. Como é que você vai? Não, isso é bom de político, teu pai também é. Conheço o pai dele de outros carnavais, de quando ele era do PMDB. Ele é até hoje. Até hoje? Ixi, foi fundador aqui da MDB aqui em Mococa e nunca saiu, até hoje. Então, tá vendo como que já está no sangue, na genética. Obrigada, viu, Arthur? Eu que agradeço. Como eu prometi, vamos assistir o desenho do Pateta, né? Isso. Que acha que não é pateta quando entra dentro do carro. Mas continua sendo pateta. Continua. Obrigada. De nada, que isso.